Veja bem aqui, pessoal, vou fazer no outro formato para ver se vocês entendem melhor a questão dessa matéria aí sobre a partícula si. Eu já passei o vídeo para vocês e a anotação aí para vocês fazerem anotação no caderno. Toda vez que a gente for fazer atividade partícula si, a primeira coisa que vocês têm que criar o hábito é destacar o si nas frases e observar o que está em torno dele para vocês fazerem a avaliação. Primeira coisa, pessoal, vocês têm que entender qual que é a diferença do si, PA e índice de determinação do sujeito. Veja bem aqui, ó. Quando é uma PA, partícula passivadora, significa que nós temos sujeito, tem sujeito. Se tem sujeito, o verbo, ele concorda com o sujeito. Então, o verbo com o sujeito. Então, nesse caso, o meu verbo, ele pode aparecer no singular ou no plural. E uma característica, pessoal, que ele é sem preposição, porque nós estamos falando de VTD, tá? Agora, no índice de determinação do sujeito, no IES, o que que acontece? Indeterminação do sujeito, o próprio nome já diz para vocês, não tem sujeito. Se não tem sujeito, o meu verbo, pessoal, ele vai ficar sempre no singular. E geralmente esse se ele vem acompanhado de preposição. Podem observar isso. Então é importante destacar o se. Questão número 1. Veja bem, o que pediu para vocês? Vocês iam analisar essas duas frases e ver se elas estão corretas de acordo com a concordância verbal. Aluga-se apartamento recém-construído. Alugam-se casas para a temporada. Veja bem aqui, ó. Destaquei o se. Eu tô vendo que esse aqui tá no singular, o verbo, e esse aqui está no plural, mesmo verbo. Eu alugo o quê? Então, trata-se de um VTD. Se é um VTD, não tem preposição aqui, ó. Aqui está no singular, porque apartamento está no singular. Alugam-se na segunda frase está no plural, porque concorda com o sujeito casas. Então, nesse caso aqui, as duas estão corretas, porque trata-se de uma PA. O sujeito concorda com o verbo. A frase ela não está na ordem, porque é nível médio para vocês. Que eu já falei a questão da ordem. Eu poderia colocar apartamento recém-construído é alugado. Casas para temporada são alugadas, ou seja, o verbo ele concorda com o sujeito. Então, ambas estão corretas por se tratar de uma PA. 2. Assinale a opção em que o se funciona como índice de determinação do sujeito. É o que eu falei aqui embaixo. Não existe sujeito. Qualquer característica, pessoal, tem preposição na maioria das vezes e o verbo ele está sempre no singular. Destacando os nossos sis aqui, ó. Sempre façam isso, que vai ser melhor para vocês visualizarem e entender a matéria. Olha só. Se Tereza não for à festa, também não irei. Não é nem índice e nem PA. Por quê? É uma condicional. Caso a Tereza for à festa, eu também vou. Então, esse se aí é uma conjunção condicional. A criança machucou-se na bicicleta. Ela sofreu a ação e praticou a ação ao mesmo tempo. Então, ele é reflexivo. Trata-se do primeiro e último fundo no Brasil. Destaquei o se, pessoal. O que eu tenho depois do se aqui? Uma preposição, o dó. O dó, ele é o quê? Preposição combinada. De mais ó, que vocês viram nas aulas presenciais. Então, o que tá pedindo? Is e terminação. Qual que é a característica que eu falei com vocês? Sempre vai vir uma preposição juntinho aqui. E o meu verbo, ele vai estar sempre no singular. Se você trata de alguma coisa ou de alguém. Ou seja, ele é um VTI. Então, nossa resposta é a letra C.
ele impôs-se uma disciplina rigorosa, ou seja, ele impôs para ele mesmo uma disciplina. É reflexão, ele está fazendo a ação e sofrendo essa imposição ao mesmo tempo. Ergueu-se e passou a toalha no rosto. Mesma coisa, a ação de erguer e de passar, de sofrer. Então, é reflexão na D e na E. A questão da reflexiva, ela é mais questão de interpretação, assim como a condicional, tá te dando uma ideia de condição. Terceira aqui, ó, para vocês. Assinale a opção onde o se exerce função de indeterminação. É a mesma coisa no outra questão aqui do número 2. Veja bem, destacando todos os sis, o que nós vamos ter? Olha só. Gosta-se muito de doces por aqui. Comprou-se um novo prédio, emprestou-se o dinheiro, deixou-se sentar na soleira, as roupas, o varais, tudo isso se foi levado. Destaquei o meu se. Eu tenho aqui, ó, um advérbio de intensidade e logo depois quem é que apareceu? O que que apareceu? Uma preposição. Advérbio, lembra que eu falei na aula de vocês, é como se fosse fofoca, informação desnecessária. Eu posso eliminar aqui e não vai fazer falta nenhuma na oração. Observe o que eu tenho aqui, ó, doces, no plural. O meu verbo ele está o quê, pessoal? No singular. Tem o se e tem uma preposição. Nesse caso, ele é índice de indeterminação do sujeito. Letra A. Comprou-se um novo prédio. Comprou o quê? Um novo prédio. PA, partícula passivadora. Emprestou-se o dinheiro ao professor. Emprestou o quê? O dinheiro. PA, aqui eu não tenho preposição, ó, tanto na B quanto na C. Deixou-se sentar na soleira. Está recebendo e praticando a ação de sentar ao mesmo tempo. Reflexão. As roupas, o varais, tudo se foi. Partícula expletiva ou de realce. Eu posso tirar ela e ler a frase normalmente que o entendimento continua o mesmo. Questão número 4. Olha só. Se dependesse de mim, haveria mesmo descontos para a compra de livros e banda larga de internet. O se, pessoal, o que esse se ele vai ser? A palavra destacada exprime circunstância, é o que eu falei com vocês. É mais uma interpretação. Olha só. Se dependesse somente de mim, eu ia dar desconto nesses produtos. Como não depende, eu não posso dar o desconto. Qual que é a ideia que esse se passa? Ideia de condição. É uma conjunção condicional. 5. A partícula passivadora está exemplificada na alternativa, ou seja, PA. Se é PA, porque tem sujeito, o verbo pode estar no singular ou no plural, concordando com esse sujeito. Então, vamos destacar o nosso cis aqui, ó. Destaquei o se, eu vou analisar o que vem depois dele. Aqui eu tenho muito, que é advérbio, que ele é desnecessário, e depois eu tenho nesta. O que é nesta, pessoal? Preposição em mais o quê? Pronome este ou esta, e assim por diante. Grita-se nas ruas, mesma coisa. Em mais a, preposição. Ouviu-se um belo discurso. O que eu tenho aqui? Um artigo. Discurso está no singular, o verbo está no singular, então é a minha letra C. Observe na B. Ruas está no plural, o verbo está no singular, então ele é índice de determinação do sujeito. Aqui, índice de determinação do sujeito. Ria-se de seu próprio retrato. Reflexão, reflexiva. Ele ri e sofre a ação ao mesmo tempo. O que eu tenho aqui depois do se? Preposição. Precisa-se de um dicionário. Então, ele é índice de determinação do sujeito. Então, número 5, letra C. 6. O se é pronome apassivador em. Olha só. PA.
pronome apassivador. Mesmo caso aqui, ó, da questão 5. Vamos destacar os nossos sis, para vocês verem. Se, e o que eu venho aqui? Preposição. Então, ele é um índice de terminação do sujeito. Proibiram-se as aulas. Ó, tá no plural, o meu verbo está no plural. Eu tenho aqui um artigo. Assim se vai ao fim do mundo. Partícula integrante da oração. Nada conseguiria se não fosse esforçado. Condicional. A condição para conseguir alguma coisa é o esforço. Eles se propuseram um acordo, reflexão, ação entre eles de propor e sofrer este acordo. Então, no caso aqui, o que eu tenho como resposta certa? Letra B. Eu tenho se, eu tenho as aulas, que é o meu sujeito. Se ela está no plural, automaticamente o meu verbo vai estar no plural. Espero que dessa forma aqui vocês tenham entendido melhor a matéria.